Eu estou pregando sobre os sinais dos últimos dias, ok? Domingo passado eu comecei no livro de Mateus 24, hoje eu vou continuar Mateus 24, vou citar vários outros, e vou o restante do mês inteiro. Semana passada eu falei sobre o primeiro sinal dos 11 sinais dos últimos dias, Mateus 24, 4, quando Jesus fala assim, vede que não vos... Quem lembra? Vede que não vos enganem. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal dos últimos dias, irmãos, é a tentativa de engano. É o engano. Muitos vão se levantar se dizendo Cristo. Muitos tentarão enganar, se apresentando como falso Messias, falso Cristo. A tentativa de enganar a muitos. Agora vamos continuar a ler o Mateus 24. Eu vou falar com vocês hoje especificamente o versículo 9, 10 e 11. Pode ser? Mateus 24, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O que acontece, irmãos? Hoje eu vou falar sobre 3 sinais dos últimos dias presentes no versículo 9, 10 e 11. O primeiro sinal que fala dos últimos dias é de perseguição. Perseguição e ódio aos cristãos. Está sobrando um pouquinho aqui, maçom. Não é que vai começar a existir perseguição. É que vai aumentar. O detalhe do versículo 9 é que então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Existe perseguição e ódio aos cristãos, irmãos, desde os dias que Jesus estava na terra, sim ou não? Solta aqui para a gente a arte aqui da série. Essa imagem é forte, mostra uma igreja queimada, uma Bíblia com cadeado, mostra alguns irmãos nossos. Essa cena viralizou algum tempo atrás, vocês viram, lembram? Alguns cristãos sendo decapitados. Eles filmaram essa cena e postaram nas redes sociais. Sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Isso a gente está falando do século 21, não estou falando dos dias só da Bíblia, irmãos. Mas o ódio ao cristão, a Cristo, ao cristianismo, começou nos dias de Jesus. Jesus foi executado porque as pessoas gritaram, solte Barrabás, que era um criminoso, terrível, que merecia ser crucificado, ser preso. E o povo falou, não, solte Barrabás, mas nós queremos que mate Jesus. E aí depois nós temos em Atos a morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, que foi apedrejado até a morte. Quem lembra dessa história? De lá para cá, irmãos, nunca mais pararam de perseguir e odiar os cristãos. Então, se eu te falar uma coisa aqui para você, irmão, se alguém falar mal de você, fica tranquilo. Jesus já avisou lá em Mateus 5, bem-aventurado aqueles que forem perseguidos pelo meu nome. Vão tentar cancelar a gente, vão tentar fazer um bocado de coisa, irmãos. Hoje no mundo, segundo o site Portas Abertas, são mais de 365 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Isso significa 1 a cada 7 cristãos no mundo hoje está sofrendo perseguição. 1 a cada 7 está sofrendo perseguição. E existem vários tipos de perseguição. Você pode entrar lá depois no site Portas Abertas, você vai ver vários tipos de perseguição. Agora, eles falam de perseguição como a manifestação de 2 ações contra o cristão, que é a pressão e a violência. Pressão é tudo aquilo que vai envolver a perseguição, que inclui exclusão, insulto, restrição, discriminação, oposição, injustiça, intimidação, perda de emprego, expulsão de casa e da família, censura, proibição da liberdade de expressão da fé. Tudo isso aqui é pressão
que vem através da perseguição. É uma manifestação de perseguição. Alguém já viu isso acontecer? Vocês acham que isso aqui tem a ver com os nossos dias ou não? Agora, também uma forma da perseguição se manifestar se chama violência. Além de pressão, é violência. E violência, o site fala como maus tratos, agressão física e sexual, destruição de igrejas, como nós temos a nossa imagem, igrejas sendo queimadas, destruição de casas, negócios de cristãos sendo atacados, prisão de cristãos, sequestro de cristãos, tortura, prisão domiciliar e, em alguns casos, martírio, morte, assassinato. Então, a perseguição hoje ela acontece pela pressão e pela violência. Mas o interessante é que, na sociedade ocidental onde a gente vive, talvez você está pensando assim, pastor, mas isso é lá no Oriente Médio, isso é lá na Nigéria, isso é lá na Coreia do Norte, isso é lá no Afeganistão, isso é lá naquela região do Paquistão, no Sudão. Não, não, não. No Ocidente também tem perseguição, irmãos. Agora, tem um instituto, que é intitulado Instituto Observatório sobre Intolerância e Discriminação contra Cristãos, na Europa, na América Latina e de forma internacional. Eles falam sobre o tipo de perseguição que está crescendo na sociedade ocidental, que é onde nós vivemos, que se chama a intolerância secular. O que é isso, pastor? A intolerância secular. Numa sociedade secularizada. O que é a sociedade secularizada? É uma sociedade onde está a todo custo impondo transformações nas normas e valores da sociedade contra os princípios judaico-cristãos. Eles querem mudar completamente o que é família. Eles querem mudar completamente o conceito de gênero, sexualidade, casamento, o valor da vida desde a concepção. Tantas questões, eles querem impor uma transformação, uma inversão de normas e valores goela abaixo. E toda pessoa, instituição, partido, seja o que for, que resistir ou se opor a essa transformação secular, eles vêm com perseguição. Agora, tem uma perseguição nos nossos dias que tem gerado, sabe o que, em muitos crentes? A autocensura. Já ouviu falar sobre isso? Tem um artigo que eu achei essa semana que fala sobre a autocensura, percepções sobre a autocensura, confirmando e entendendo o efeito inibidor. De acordo com o estudo, vou ler aqui para vocês, os cristãos que acham difícil expressar livremente suas crenças na sociedade, devido à intolerância secular, eles estão praticando várias formas de autocensura. Algumas pessoas realmente temem ser submetidas a processos judiciais. Vou ser processado se eu falar que eu sou cristão? Eu vou ser processado se eu expressar mesmo a minha fé naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente acadêmico? Eu posso ser processado. Ou as pessoas têm medo de serem punidas criminalmente por acusações de discriminação, enquanto outras pessoas temem ser submetidas a processos disciplinares no seu ambiente de trabalho. Se você falar que é contra o aborto, você falar que é contra a agenda LGBT, que é IA+, no mês Pride, irmão, se você falar que é contra, você é capaz de ser demitido daquela empresa, porque as empresas levantam a bandeira dessa ideologia satânica para vender mais. Estou falando alguma irrealidade aqui, irmãos? Vai trabalhar numa escola pública, tenta levar uma Bíblia e botar em cima da sua mesa. Tenta fazer uma reunião de oração lá, no horário de almoço. As pessoas ficam com medo de expressar a fé. Não é só a cultura do cancelamento nas redes sociais, não, que gera um efeito inibidor. Mas as pessoas estão com medo de serem processadas judicialmente, criminalmente. As pessoas serem banidas, perderem benefícios, irmãos, serem disciplinadas no ambiente de trabalho corporativo, se elas falarem que são cristãs. E aí as pessoas estão com medo. E a gente vê um exército de crentes 007. Ninguém sabe o que é crente. Não anda mais com Bíblia. Não fala de Jesus. Não expõe a sua opinião.
Vai numa universidade falar a sua opinião. Vão massacrar você, irmão. Em muitas universidades federais, você não vai nem conseguir um cargo se você falar que é um cristão de direita e conservador. Já era. O que é isso? Intolerância secular. E Jesus falou sobre isso. Nos últimos dias, as pessoas vão sofrer, vão ser atribuladas, vão ser perseguidas com pressão, violência, intolerância. As pessoas vão sofrer uma opressão. As pessoas vão encontrar dificuldades, vão ser afligidas por conta da pressão, da violência e da intolerância. É isso que a música da Jana diz também. Nos últimos dias, a Bíblia nos diz, haverão perseguições. Prepare os seus corações de todos os lados. Somos o quê? Pressionados, a letra diz da música. Nossa fé jamais se abalará. Jamais. O mundo não vai nos calar. A igreja não vai recuar, irmão. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui numa creche. Isso aqui não é hospital. Isso aqui é um exército, irmão. Sendo reabilitado, verdade. Sendo restaurado, também verdade. Sendo curado, com certeza. Mas o fim não é ser um hospital. É um exército se levantar. Um exército de pessoas que sabem em quem creem, sabem para que foram chamadas e sabem qual a sua missão até que ele venha. O mundo vai tentar nos calar, irmão. O mundo não está de brincadeira, mas a igreja não vai recuar. Eles querem nos censurar, ditando comportamentos, valores e fundamentos. Estamos em guerra. Eles querem nos censurar. Eu creio em Jesus. Aqui vem a declaração de fé. Eu creio em Jesus. Eu sou filho da luz. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Filhos das trevas e filhos da luz. Essa luz jamais se apagará. Quanto mais eles tentarem, mais nós vamos brilhar. A igreja, irmão, quanto mais persegue a igreja, mais ela crescia. Quanto mais matava cristão lá em Roma, Nero, mais se multiplicava. Quanto mais leões comiam cristãos, mais ele crescia, irmãos. Quanto mais joga pedra, mais fruto cai, irmãos. Ninguém pode parar a igreja. É impossível. Ninguém pode parar e ninguém pode calar a igreja de Jesus. Outra coisa que Jesus fala que nós vamos enfrentar, irmãos, além de perseguição nos últimos dias, está no versículo 10. Pode ler comigo o versículo 10. Isso aqui é muito forte. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. Escandalizados. E aí eu fui estudar, o que é isso aqui, escandalizado? A palavra escandalizar é desconfiar. Quando você vai ver no original, a palavra escandalizar é abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Meu Deus. Veja que Jesus, ele não está falando, irmãos, para os descrentes somente, não. Para aqueles que estão fora do arraial. Não. Ele está falando que nos últimos dias existem pessoas que eram para confiar nele, mas vão abandoná-lo. Eram para obedecê-lo, mas vão abandoná-lo. Vão passar a desconfiar dele. A palavra escandalizar, no original também significa ficar ofendido. Ou seja, ver em outro o que desaprovo. E o que me impede de reconhecer nele a autoridade. Ou seja, escandalizar, Jesus está falando, nos últimos dias vão ter pessoas que vão ficar escandalizadas com o Evangelho, vão ter pessoas que vão ficar escandalizadas com Jesus, ou seja, as pessoas vão ouvir a pregação, as pessoas vão ouvir os sermões, as pessoas vão ouvir o ensino, e elas vão discordar, elas vão olhar, elas vão desaprovar, elas vão ficar ofendidas, porque afinal de contas, não é o que agrada a elas, não é o que elas queriam ouvir, não é o que elas sonhavam, não é o que elas imaginavam que era ser cristão religioso, e aí sabe o que vai fazer? Elas vão falar, não, eu não confio, eu não obedeço, porque eu não reconheço a autoridade dele. Jesus falando, nos últimos dias, o Evangelho vai gerar um desagrado nas pessoas. As pessoas vão ficar ofendidas com a pregação do Evangelho. A palavra ainda diz assim, qualquer impedimento colocado no caminho, fazendo com que alguém tropece ou caia.
Quando Jesus está dizendo, nos últimos dias as pessoas vão ficar escandalizadas com ele, com o evangelho, a palavra no original, além de ser desconfiar, abandonar e se ofender, é tropeçar. A Bíblia está repleta de versículos, eu vou citar aqui rapidamente alguns, que diz que, para algumas pessoas que creem em Jesus, Jesus ele é a pedra angular. Quem trabalha com construção aí sabe o que é pedra angular? É a pedra onde você, a partir dela, você coloca um fundamento e um alicerce forte para toda a edificação daquele prédio. E aí a palavra do Senhor vai dizer em vários textos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8, vai falar sobre isso. Eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8, mas tem vários outros textos. Eu poderia citar aqui Atos 4, Romanos 9, Lucas 2, 34, 1 Coríntios 1, 23, Mateus 15, todos eles vão falar, irmãos, que Jesus iria gerar escândalo. O que é escândalo? É Jesus ou o cristão fazer algo que vai escandalizar as pessoas? É o evangelho de Jesus. É a igreja de Jesus, através da pregação do evangelho que está na Bíblia, vai desagradar as pessoas. Vai contra a vontade das pessoas. O evangelho não vem massagear o ego, irmãos, da gente. O evangelho não é uma pregação de autoajuda. O evangelho, irmãos, não é uma cartilha com promissórias ou cheques em brancos assinados por Deus para a gente ser feliz e Ele realizar todos os nossos sonhos. O texto está dizendo, irmãos, olha aqui, lê comigo, por favor, solta aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 8, olha o que diz, irmãos. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, Jesus, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, irmãos. Isso é para mim e para você, pelo amor de Deus. Quem confia em Jesus, quem alicerça a sua vida, quem edifica a sua vida, quem tem Jesus e o Evangelho completo como fundamento e alicerce sólido da sua vida, da construção da sua casa, da sua família, ei, esse não vai ser envergonhado nos últimos dias. Não vai. Agora, versículo 7 diz o seguinte, solta o 7 aí para mim, por favor, querido. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, está falando dos religiosos judeus da época, tornou-se a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha que faz o quê? Cair. Os que não creem tropeçam. Por quê, irmãos? Porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Eu podia ler vários versículos para vocês, irmãos, só sobre Jesus como pedra de escândalo, de ofensa e de tropeço. O texto vai dizer para nós, irmãos, que quem tropeça, tropeça porque desobedece à mensagem. Quem tropeça, tropeça porque tropeça na sua própria incredulidade. Tropeça em Cristo porque tropeça na sua própria cegueira espiritual, irmão, vocês estão entendendo? Tropeça e se ofende na sua própria dureza de coração. Tropeçam porque olham para Cristo e rejeitam Cristo como pedra de fundamento e alicerce da sua vida. A pessoa não quer edificar a vida dela baseado nos princípios da palavra. Nos últimos dias, vai ter uma peneira no meio da igreja. Entre aqueles que estão para o oba-oba e aqueles que de fato estão edificando a sua vida sobre a rocha que é a palavra. A nossa função é pregar o evangelho para todos, para que todos de fato conheçam Jesus, amem Jesus, tenham seus pecados completamente perdoados, se sintam amados, filhos, filhas, aceitos, chamados de filho amado por Deus Pai. Nós vamos discipular, irmãos, nós somos uma igreja festeira, mas nós não somos uma rodoviária, que o tanto que entra pela frente sai pelos fundos. O nosso compromisso como igreja de Jesus, como Lagoinha, é pregar o evangelho completo e cuidar e discipular as pessoas, ensinando a Bíblia. Para que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, em meio a pressões, violência, intolerância secular, nós não vamos negar Jesus.
nós não vamos abandonar a nossa fé. Nós não vamos negociar, irmãos, os princípios da palavra de Deus. Nós não vamos relativizar aquilo que a Bíblia diz que é absoluto. Até que ele venha. Ou até que a gente morra. Porque, afinal de contas, Jesus mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra. Quem vai matar o morto? É por isso que as pessoas se ajoelhavam nas arenas e nas trincheiras e davam as mãos, enquanto mandavam soltar os leões, e eles morriam adorando ao Senhor. E eles falavam, daqui a pouco nós vamos estar com o Mestre. Quem pode parar um povo que não tem medo nem da morte? Fala comigo. Quem pode parar quem não tem medo da morte? Agora, não pode ser crente Nutella. Crente que não conhece a Bíblia, irmão, que não sabe em quem está crendo, Jesus vai ser motivo de escândalo. A pessoa não vai suportar. Porque se já tem pressão, escreva o que eu estou falando, escreva o que eu estou dizendo, porque já está escrito, na verdade. O negócio vai arrochar. Sabe o que é arrochar lá no Ceará? É apertar. Apertar. Ei, por isso, vamos buscar Jesus, irmão. Enquanto há tempo, precisamos conhecer a Bíblia. Nós temos liberdade na América de comprar quantas Bíblias você quiser. Tem Bíblia do cachorro, do papagaio, do gato, do idoso, do velho, da menina, do menino, do casal, do noivo, do divorciado. Tem Bíblia para tudo. A questão é, precisamos ler a Bíblia. Só lendo a Bíblia e tendo um relacionamento pessoal com esse Jesus que nos alertou em Mateus 24, nós não vamos nos escandalizar. Nós vamos continuar confiando nele. Nós vamos continuar obedecendo os seus mandamentos. Nós não vamos tropeçar porque a nossa vida está bem alicerçada no fundamento correto. Nós damos autoridade para a palavra e para Jesus, irmão. Última coisa que eu quero falar com você, que vai acontecer nos últimos dias. Versículo 11. Versículo 9, perseguição. Versículo 10, escândalo, ofensa, tropeço. Para quem crê em Jesus, ele é pedra preciosa, aceita, pedra angular, fundamental para construir e edificar a minha vida sobre os ensinamentos dele. Amém? Para quem não crê, escolhe desobedecer porque não concorda, não confia, prefere desobedecer, desagrada a vontade dela e por isso ela tropeça em Jesus. Mas a vontade de Jesus é que ela fosse salva. Mas a pessoa escolhe, irmão. Afinal de contas, ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Jesus voluntariamente morreu por todos. Mas ninguém vem obrigado, irmão, e vira crente. E a última coisa que eu quero falar hoje à noite, que é no versículo 11, diz, surgirão falsos profetas. Numerosos, não são poucos. Numerosos. Por isso Jesus fala no capítulo 24, versículo 4, cuidado. Vede que não vos engane. A primeira coisa que ele fala nos últimos dias é, cuidado. Vão surgir pessoas tentando ensinar mentiras. Cantoras, cantores. Os falsos profetas, irmãos, eles estão dentro das igrejas, estão dentro das escolas bíblicas, estão dentro dos seminários. Os falsos profetas também estão nas escolas, doutrinando as crianças. Os falsos profetas também estão nas universidades. Os falsos profetas também estão nos departamentos públicos. Eles estão como um falso profeta, alguns se dizendo falso Cristo, porque falso Cristo não é só o Henri Cristo. Quem lembra do Henri Cristo? Meu pai. Não. Falso Cristo é todo aquele que promete salvação que não precise do Cristo. Que apresente uma solução para o ser humano, para o problema familiar, problema seja de que natureza for, que não precise do Cristo. E a pessoa se coloca no lugar de Cristo na vida dos outros.
na influência, na doutrina. Todo aquele que está doutrinando diferente da sã doutrina, irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, se puder soltar para mim aí, do versículo 1 ao versículo 5, vai falar que nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina, elas não suportarão, elas vão se recusar a ouvir a pregação da Bíblia, e elas vão se cercar de falsos profetas, falsos mestres, para que pregue para elas, profetize para elas, ensine para elas, sabe o quê? Que vai gerar coceira no ouvido delas. Comichão de ouvido, nos ouvidos. Aquilo que vai agradar. Aquilo que vai mexer no ego das pessoas. Irmãos, o nosso Deus é um Deus abençoador, sim ou não? O provérbio diz que Ele ama abençoar o seu povo. Deus dá livramento. Deus criou a terra e deu para o homem desfrutar dela. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus tem um destino lindo para mim e para você. Olha onde é que nós estamos morando, irmãos, na maior cidade da América, irmãos. Olha onde é que nossos filhos têm possibilidade de crescer. Olha as oportunidades que nós temos de aprender mais de um idioma, irmãos. Olha tudo que nós temos, a saúde. Você está sentado aqui, você está bem vestido, você está cheiroso. Alguns estão bonitos, outros estão arrumados. Mas está todo mundo bem, irmãos. Eu não posso mentir, eu estou no púlpito. O Eric gosta. Irmãos, Deus é maravilhoso. Nós não somos religiosos, cara. É leve demais servir ao Senhor. É bom demais, é ou não é? É prazeroso, a gente fica o dia todinho se deixar, irmão. Vai ter culto todo dia se deixar, a gente ama fazer isso. Mas ainda assim, não podemos baixar a guarda. Nós não estamos iludidos. Nós estamos discernindo a geração que nós estamos vivendo. O que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo no mundo do entretenimento? O que está acontecendo nas universidades? Como é que estão lidando com o aborto? Profissionais cristãos da área de saúde que estão tendo o seu emprego tomado, estão sendo demitidos porque eles são contra a eutanásia e aborto. Ei, nós somos um povo festeiro e alegre, mas nós não somos burros, não. Nós estamos ligados. E nós somos o povo mais esperançoso e confiante. Sabe por quê? Nós sabemos o fim da história. Nos últimos dias, se eu alicerçar minha vida sobre Jesus, pode vir falso profeta, eu vou saber identificar. Como, pastor? Eu vou fazer o carisma. Todo mundo sabe o que é o carisma, hein? É o seminário da palavra e do Espírito. Eu vou ler minha Bíblia todo dia. Eu vou comprar o livro Oração, a cultura de jejum e da oração. Quem está lendo aí, deixa eu ver. Irmão, nós vamos mergulhar de cabeça, irmão. Nós vamos ser louco, radical. Eu estava lá no Legacy, no Rock esses dias. Foi uma loucura o que Deus está fazendo no meio do Legacy, do Rock, irmão. O povo, irmãos, cadê o Daniel? O Daniel falando, diz-me oferta, o Vitão intercedendo, o Pedro falando, é uma loucura, irmão. Os jovens estão querendo se batizar, estão querendo ser cheios do Espírito Santo. Ei, nós vamos para as ruas de Jacksonville evangelizar, nós vamos invadir o high school, nós vamos invadir Jack's Beach, nós vamos tomar tudo isso aqui e pregar o Evangelho. Nós não nos envergonhamos de Cristo, nós não nos envergonhamos do Evangelho. A nossa bandeira é o amor, a nossa bandeira é o perdão, mas a nossa mensagem continua sendo de arrependimento. Nós somos leves, festeiros, gente boa, mas nós não pregamos outra coisa que não seja a Bíblia. Pelo amor de Deus, eu estou empolgado demais, irmão. Deus está fazendo algo extraordinário, irmão. Eu posso falar uma última coisa. Mesmo numa geração onde tem perseguição, ódio contra os cristãos, pressão, violência, assassinato, intolerância secular, onde tem falsos profetas, falsos mestres, onde tem tudo isso. Eu acredito numa igreja cheia do Espírito, que conhece as Escrituras, e olha para as pessoas e fala, aquele ali, ele é um perseguidor da igreja, mas ele vai virar um Paulo. Aquele ali, ele odeia crente, mas daqui a pouco, ele vai estar disposto a morrer por Jesus. Sabe quem Deus vai usar? Você. Nós não odiamos as pessoas, por mais que elas nos odeiem. A nossa mensagem sempre vai ser de amor, de perdão
de arrependimento. A gente sempre vai enxergar num Saulo um Paulo. Amém?